Vamos acompanhar o raciocínio do nosso irmão Márlio, que nos falará sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, nos itens 536 a 540 do Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, no capítulo 9. E também, no momento do passe, a nossa irmã Regina Peixoto trará a sua contribuição em torno do capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis, nos temas de 1 a 5, Ajuda-te e o céu te ajudará. Desta forma, saudamos os nossos irmãos que, através da Rádio Rio de Janeiro, compartilharão conosco dos estudos. E para prepararmos o nosso ambiente, vejamos a página que é assinada por André Luiz, do livro Vivendo a Doutrina Espírita, volume 2, uma edição da IDE, do Instituto de Difusão Espírita, e da psicografia de Antônio Baduí Filho. E fala-nos ele sobre natureza. Você atua na natureza a todo momento. Derruba o mato, fica o descampado, perturba o ecossistema. Faz o reflorestamento, traz o verde de volta, altera a umidade. Drena o pântano, planta nele, muda a paisagem. Usa os minerais, mistura os elementos, recupera o chão. Utiliza o adubo, coloca na terra, melhora a qualidade. Queima o campo, expulsa animais, esgota o ambiente. Esfumaça o ar, intoxica o espaço, agride o clima. Se você é capaz de interferir no mundo natural, não tenha dúvida de que os espíritos, em nome de Deus, atuam nos fenômenos da natureza quase sempre para recuperar o equilíbrio da vida que suas ações muitas vezes ajudam a danificar. Façamos então a nossa prece neste momento, meus irmãos. Jesus amigo, agradecemos por aqui ter chegado na noite de hoje para compartilharmos destes momentos de estudo que aqui serão realizados e que envolverão tantos outros corações que compartilham da necessidade do conhecimento para que, nos aprimorando, continuemos caminhando na direção do nosso progresso. Abençoa-nos, pois, esta noite, este momento. Abençoa o nosso irmão Márlio, a nossa irmã Regina, que vão conduzir os nossos raciocínios. E permite, Senhor, que sob a tua vibração, sob o amparo e assistência desses benfeitores que nos envolvem, mas, sobretudo, sob a misericórdia infinita de Deus e o seu amor, possamos, de nossa parte, considerar iniciado o nosso trabalho de estudos e passes da noite de hoje. Mas, Senhor, mantenha sobre nós a vibração do teu amor, pois muito necessitamos de ti. Graças a Deus. Como dissemos, meus irmãos, temos para estudo as questões 536 a 540 do nosso Livro dos Espíritos, Ação dos Espíritos nos Fenômenos da Natureza. Questão 536. Os grandes fenômenos da natureza, aqueles que são considerados como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm todos um objetivo providencial? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Vamos ao item B. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisto como em todas as coisas. Porém, como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para agitá-los, acalmá-los ou dirigi-los. Mas é evidente, Deus não exerce uma ação direta sobre a matéria. Ele tem seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Vamos à questão 538.
Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espiritual? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que o serão ou que o foram? Item A. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual. Isso depende de seu papel ser mais ou menos material ou inteligente. Uns comandam e outros executam. 539. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é um único espírito que age ou se reúnem em massa? Em massas inumeráveis. 540 e última. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? Uns sim, outros não. Os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza. Passamos então a palavra ao nosso irmão Márlio, para quem rogamos as melhores vibrações de apoio. E que Deus o abençoe. Obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar a reunião. Boa noite também aos irmãos que nos acompanham pela Rádio Rio de Janeiro e também pela internet. E como foi adiantado pela nossa companheira Yara, nós vamos pensar juntos essas questões da intervenção dos espíritos nos fenômenos da natureza. Eu confesso a vocês que quando eu olhei o tema que caiu para mim, eu falei, meu Deus do céu, parece que me escolheram aqui como um castigo, porque o tema é difícil. O troço complicado para falar sobre isso. Até porque a espiritualidade que responde, ela busca, de uma certa forma, nos dar informações que estão muito acima da nossa capacidade de compreensão. Tanto que eles falam, mais tarde vocês vão entender, porque ainda temos uma dificuldade grande de compreensão da ação dos espíritos sobre o mundo material e principalmente sobre os fenômenos da natureza. Mas essa página de André Luiz, ela é fantástica, porque ela mostra como nós, homens, humanidade, e nós somos espíritos encarnados. Eu acho curioso, eu gosto sempre de repetir isso, que volta e meia eu escuto alguém falar o meu espírito. Eu falei, você não tem um espírito, você é um espírito. A gente fala como se fossem coisas diferentes, uma dualidade, o ser encarnado e espírito. Nós somos espíritos. E, como espíritos encarnados, nós estamos atuando de uma forma muito significativa e predatória sobre os recursos naturais. Agora, recentemente, saíram algumas informações que são preocupantes, muito preocupantes. Há um questionamento muito grande sobre isso, porque interesses econômicos são mexidos e partes políticas. Então, há um desencontro de informações e de opiniões motivadas exatamente por essas questões. Existe um xiitismo ecológico e existe uma negligência muito grande também com as questões ecológicas. Como diz a sabedoria oriental, a verdade caminha pelo meio. E é sempre bom andar pelo meio, porque quem anda nas bordas está arriscado a cair no abismo, seja lá de que borda for. Então, vamos às informações que a gente tem. Os recursos naturais, eles não são inesgotáveis, mas são renováveis. Eles se renovam. E eles têm um tempo de renovação. Da mesma forma como você planta uma árvore, ela tem um tempo para de semente a se tornar árvore, tem um tempo de renovação. Esse tempo de renovação anual, ou seja, a quantidade de recursos
renováveis anualmente já se esgotou no mês de julho. Ou seja, o que deveria ser consumido e renovado durante um ano já se esgotou. É como se a gente tivesse entrado no cheque especial. Durante 5 meses do ano, ou seja, já a partir de agosto, nós já estamos no vermelho no que diz respeito à renovação de recursos naturais. E eu fui fazer pesquisa. Já que me sobrou uma tranqueira dessa, deixa eu me calçar em pesquisa. E olha que coisa curiosa, porque aí é que a gente toma contato com a nossa responsabilidade no que diz respeito às alterações do meio ambiente, e depois a gente vai entrar na participação dos espíritos nessa ajuda ou nessa intervenção para diminuir o impacto das nossas ações. E a gente se diz seres inteligentes. Pois bem, no que diz respeito a... Eu peguei só árvores, só questão de árvores. No que diz respeito à destruição humana, já foram destruídas no planeta metade de todas as árvores. Metade. A continuar no ritmo que está, em 300, 400 anos nós não teremos mais uma árvore. A continuar no ritmo que está. Isso são dados que eu fui buscar. E aí eu fui ver a importância de uma árvore. Por que uma árvore é tão importante? A gente sabe que a árvore é importante, mas qual é a importância de uma árvore? Pois bem, uma árvore, em um ano, ela absorve 22 quilos de gás carbônico. Ou seja, ela transforma 22 quilos de gás carbônico. E um carro, que é um dos menores produtores de gás carbônico de toda a cadeia produtora de gás carbônico, fábricas que consomem carvão, produzem energia, caminhões, uma série de coisas. Eu peguei o carro. Tá? Um carro emite cerca de 250 gramas de gás carbônico por quilômetro rodado. 250 gramas de gás carbônico por quilômetro rodado. Ou seja, se eu sei fazer contas, produz 1 quilo de gás carbônico a cada 4 quilômetros. Ora, então em 88 quilômetros, ele emite 22 quilos de gás carbônico. Certo? Então, um carro rodando a 82 quilômetros por hora emite a quantidade de gás carbônico que uma árvore leva um ano para absorver. Dá para perceber a grandeza e a importância da árvore. A coitadinha da árvore leva um ano para absorver o que um carro a 80 km, 88, 90 km por hora leva para emitir. Por isso nós temos esse problema do efeito estufa, da emissão de gás carbônico, porque as árvores não estão conseguindo dar conta da neutralização através do fenômeno da fotossíntese e fazendo a transformação de gás carbônico em oxigênio. E aí nós vamos ver no oxigênio a importância de uma árvore. Cada árvore produz oxigênio para 2 pessoas. Ou seja, uma árvore supre 2 pessoas. Nós somos 7 bilhões e burdoada. Tá? Um ser humano em repouso, assim como a gente está aqui, tranquilo, né? Bacana, consome 15 litros de oxigênio por hora. Pô, vê se economiza, tá? Melhora isso, segura um pouco, tá? 15 litros de oxigênio por hora. Tá? Um maratonista em exercício, um maratonista correndo uma maratona, consome 154 litros de oxigênio por hora. Tá? Mas aí é maratonista, acredito que a maioria de nós aqui não é. Então, nós consumimos 15 litros de oxigênio por hora. E uma árvore supre 2 pessoas. Então, uma árvore produz 30 litros de oxigênio por hora para suprir. Olha a importância de uma árvore.
Só que ela produz oxigênio, mas a renovação, ou seja, de CO2, ela é mais lenta. Então, o quanto a gente é dependente como sociedade de uma árvore. De uma árvore. E nós estamos num processo de destruição essa riqueza que garante a nossa subsistência. Sem falar nas intervenções dos homens, nos assoreamentos, na poluição extremamente exagerada. Nós estamos com um noticiário aí bastante forte, nos informando aí do problema do plástico, do lixo, a intervenção na vida marinha. São animais que estão morrendo porque estão ingerindo lixo, sacolas. Nós estamos aqui num certo movimento, esse bendito copinho. Isso aqui é uma praga, porque isso aqui está... a reciclagem é cara. Porque é curioso, pode ser reciclado, sim, mas o que consome de água e de energia para reciclar é maior do que o custo-benefício. Ou seja, o custo-benefício é terrível. Teve uma rede de cafeterias, a Starbucks, né? Ela fez uma pesquisa porque ela usa copos descartáveis ao invés de usar copos laváveis. Só que o consumo de água para lavar gasta mais energia do que o consumo de água para produzir. Então é mais interessante, economicamente falando, e também ecologicamente falando, fazer o copo de material, agora fazem descartáveis, porque os copos deles são de papelões. A gente fala muito dos canudos, tá? Essa campanha pelos canudos, mas é curioso, né? Porque agora vem os canudos de papel, embalados em plástico. Porque o pacote vem embalado em plástico. Mas a gente está consciente. A gente já está consciente. Né? O lixo que é jogado, não reciclado, está assoreando rios, mudando o clima. São Paulo, por exemplo, São Paulo era conhecida como a terra da garoa. Era. Hoje é dos temporais. Por alteração climática. De intervenção. As enchentes, as represas que afetam a vida no entorno e criam um espelho de água numa área que não tinha, e aquele espelho de água leva segundo alguns pesquisadores, causando temporais, mudanças climáticas, não só nas regiões longe, às vezes, daquela reserva, daquela represa. Por exemplo, o Lago de Itaipu é um absurdo de tamanho. Onde corria um rio, o Rio Paraná. E foi feita uma represa de um lago de um absurdo tamanho, com um espelho d'água e um peso sobre a terra muito grande. O que muito provavelmente pode causar deslocamento de placas tectônicas e causar terremoto ou tsunami em algum outro lugar. Isso tem comprovação científica? Não, mas é visível. Se você tem um determinado peso sobre algum lugar e aumenta esse peso centenas, milhares de vezes, aquele lugar está sofrendo muito mais pressão. Nós somos uma camada material sólido. Por isso nós temos os terremotos, que é o deslizamento das placas tectônicas. E quanto mais peso a gente coloca em algum lugar, certamente aquela pressão vai ser espalhada para outros lugares. Fenômenos naturais de cataclismos naturais nós sempre tivemos. A Terra A Terra é um planeta em formação ainda. Nós somos um planeta relativamente novo,
dentro do universo, desse universo que nós conhecemos, que tem aproximadamente 13,5, 14 bilhões de anos, porque ele está em expansão. O que tinha antes, o que aconteceu, ainda é, para a ciência, um enigma. Mas que o universo está em expansão, está em expansão. Se ele está em expansão, se a gente encolhe, vai chegar num ponto a mais ou menos alguns 15 bilhões de anos atrás. E a Terra tem 4 bilhões de anos, 4 bilhões e meio de anos. Então é um planeta relativamente novo. Era uma bola de fogo incandescente que foi esfriando. Então nós vivemos na camadinha fria da Terra, que é uma camada relativamente pequena. O interior da Terra é magma efervescente. Por isso os vulcões, essas que funcionam como, até mesmo como válvulas de pressão, para aliviar a pressão do interior da Terra. Por isso os terremotos, porque são as placas deslizando sobre esse magma, que é material pastoso, onde nós estamos em cima disso. E isso é de todos os tempos. Então, furacão, terremoto, maremoto, que agora mudou para tsunami, não sei por que mudaram o nome, mas tudo bem, tsunami, fica mais bonitinho também, tsunami. Enchentes, isso sempre aconteceu. Só que, atualmente, as nossas intervenções dos humanos, de uns tempos para cá, na natureza, ela tem se intensificado muito. Por exemplo, no passado, para derrubar uma árvore, era no machado. Então, levava-se um belo tempo para botar uma árvore abaixo do machado. Hoje tem motosserra. Um homem com uma motosserra bota uma floresta abaixo em semanas. Porque é muito rápido. Uma árvore que leva séculos para ela transformar-se numa árvore adulta, ela chega abaixo em minutos. E isso está alterando o nosso clima. E a espiritualidade encarnada faz bagunça. Alguns tentam consertar, mas nós temos a espiritualidade desencarnada. E que eles participam dos fenômenos. E é curioso, porque o André Luiz fala aqui uma coisa muito curiosa. No finalzinho da mensagem, quase sempre para recuperar o equilíbrio da vida, que suas ações, ou seja, as ações dos homens, muitas vezes ajudam a danificar. Que é a mesma coisa que os espíritos falam na questão 536b, que só tem, algumas vezes tem para o homem uma razão de ser diretamente, mas frequentemente também a intervenção dos espíritos nos fenômenos da natureza só tem por objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Ou seja, o restabelecimento. E olha, isso aqui foi escrito antes, em 1857. Quando a ação dos homens sobre os fenômenos da natureza não era tão predatória quanto é hoje. Olha a diferença de tempo e de condições. Então, há uma espiritualidade encarregada de corrigir os impactos negativos. Isso é de todos os tempos, porque na mitologia grega e também no livro dos Espíritos falam dos deuses, que é só uma questão de nomenclatura, espíritos encarregados dos diversos fenômenos da natureza. E os Espíritos falam isso, tem sim. São os elementais, chamados elementais. Tá? E isso é estudado numa apostila da FEB, que eu fui procurar para poder me calçar com relação às vezes, algumas viajadas que a gente pode dar aí na nossa imaginação. Nessa apostila da FEB, chamada Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Programa Filosofia e Ciência Espírita, há uma definição do que são os espíritos elementais. São entidades espirituais relacionadas com os elementos da natureza. São as energias espirituais que habitam e controlam os elementos. Também conhecidos como fadas, gnomos, duendes, silfos, ou seja, entidades espirituais
que, sob a direção dos espíritos superiores, agem sobre os fenômenos da natureza, no sentido de reduzir os impactos desses fenômenos. E às vezes a gente percebe isso, não sei se... Eu acredito que a sensibilidade de todo mundo já deve ter percebido isso, que depois de uma tempestade forte, o ar fica mais leve. A gente fica mais leve. É claro que causam danos, tem deslizamentos, isso aí é outra história. Isso é ação do homem. Porque na filosofia, e tem um filósofo curioso que ele estuda isso, eu acho interessante, que a gente chama tudo de drama, de tragédia. Tudo é uma tragédia. Na realidade, há uma diferença entre tragédia e drama, filosoficamente falando. É o Mário Sérgio Cortella que estuda isso, eu achei muito interessante essa reflexão dele. Tragédia vem do grego. Tá? As tragédias, as intervenções dos deuses, causadas pelos deuses. Então, são as tragédias. E os dramas são os danos causados pelos homens. E a gente confunde tragédia com drama. Tragédias são dos deuses. Então, um grande temporal é uma tragédia, digamos assim. Aconteceu há algum tempo na nossa serra aqui fluminense, um temporal enorme com uma devastação muito grande. Tá? Uma tragédia, porque um temporal daqueles causaria problema em tudo quanto é lugar do mundo. Mas muitos dramas, porque as construções irregulares nas encostas, o desmatamento, isso é a ação do homem. Então, a tragédia... construções onde deveriam ter mapas ciliares. Isso é drama. Porque são os homens que interviram. Então, quando nós temos uma enchente no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é uma cidade que desemboca no mar, ou seja, montanha, mar, e nós temos vários rios que cortam a cidade. Quando chove, nós asfaltamos a cidade toda. Então, não drena. No passado, enchia, mas a gente tinha paralelepípedo. Paralelepípedo tem espaço. Perto do Centro de Convenções Sul-América. E ali, durante um período, foi instalado o Comitê Olímpico. E tinha um jardim imenso do lado do Centro de Convenções. Bonito. Grama, bonito. Sabe o que fizeram? Asfaltaram para fazer estacionamento. Ora, Praça da Bandeira, que já não é exatamente um local seguro no que diz, até melhorou. Tá? O pessoal fala mal da Praça da Bandeira, mas Jardim Botânico, Gávea, tá? É bem pior. Só que lá é Zona Sul, então é diferente. Subúrbio é subúrbio, né? Praça da Bandeira. Tá? Mas lá na Zona Sul, não, houve uma enchente aqui. Quando é Praça da Bandeira é um escândalo. Tá? E há muito tempo que não enche. Tomara que continue. Mas aquilo ali é a ação do homem. Por quê? Porque numa chuva muito forte, aquele enorme gramado que serviria para drenar. São Paulo é uma cidade. Não vai. O Tietê e o Pinheiros, toda impermeabilizada, toda asfaltada. O que acontece? Em vez da terra da garoa, agora é a terra das enchentes. Porque a água sobe. Então, a espiritualidade ajuda e trabalha, mas existem os dramas causados pelos homens. E é trabalho da espiritualidade buscar intervir de alguma forma, agir de alguma forma para minimizar esses impactos. São os espíritos que trabalham na obra da criação, que é a função de cada um de nós, participar da obra da criação, porque isso está encarnados e desencarnados. Sabe onde está isso? Que é muito interessante, e eu marquei aqui. Objetivo da encarnação, questão 132. Entre outros, não vamos entrar aqui,
A encarnação tem também um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar a sua parte na obra da criação. Então, cada um de nós está sendo preparado para participar da obra da criação. Porque não existe acaso. Os fenômenos naturais, eles não são por acaso. Eles têm uma razão de existir. Dentro da natureza, dentro de todos os fenômenos, não existe acaso. Kardec começa a estudar a doutrina espírita a partir desse axioma científico. Não tem acaso, não existe efeito sem causa. Se existe o universo, tem uma causa para o universo existir. Se ele está em expansão, tem uma causa para o universo estar em expansão. Porque os fenômenos são inteligentes. Hoje, um bom grupo de cientistas já se rende, porque a ciência ela é muito materialista. O cientista naturalmente é materialista, e ele tem razão para ser. Ele não pode ser um crédulo, porque a credulidade leva ao fanatismo e à aceitação de inverdades. E o cientista ele precisa da comprovação para que a sua pesquisa se torne um objeto possa ser comprovada. Uma ciência ela evolui através de fatos novos. Fatos novos se apresentam. Kardec fala isso na Gênese. Fatos novos se apresentam. As ciências do seu tempo não explicavam esses fatos novos. Movimentação das mesas, a comunicabilidade dos espíritos. Então é preciso uma investigação. O cientista, quando ele se depara com um fato novo, que os paradigmas das suas ciências não explicam, ele vai investigar, vai levantar hipóteses para discutir e levantar o fato. Ou seja, não existe milagre para a ciência. Para a ciência, o que existe, pode existir fatos inexplicados, mas não fatos inexplicáveis, nem sobrenaturais. Então, para o cientista, não existe acaso. Se duas moléculas se juntam e formam um novo elemento, existe uma lei que rege aquilo. E é muito curioso porque nessas pesquisas genéticas, esse crescimento das pesquisas genéticas atuais, já algum grupo de cientistas, ciência, não tem nada a ver com religião, porque o religioso ele tem uma tendência de, quando pesquisa alguma coisa, puxar para a sua praia. E às vezes interfere no processo. Mas o não religioso, ele não tem essa tendência, ele apenas observa o fato. A molécula do DNA, ela é de uma complexidade, de uma beleza tão grande e tão sutil é tão sutil a combinação dos elementos, que já existem pesquisadores dizendo: não é possível que isso tenha surgido por acaso. Isto é um projeto. Olha onde eles vão. Eles não admitem Deus, mas isto é um projeto. Bom, se isto é um projeto, você tem um projetista. Não tem como. Como é que um projeto surge por acaso? Se eu chegar para vocês e disser que isso aqui surgiu por acaso, vocês vão, no mínimo, botar meu nome ali na caixinha de desobsessão, fazer uma prece por mim. O que, aliás, eu agradeço e podem colocar, mas não por isso. Você não precisa ver que atrás disso aqui tem um engenheiro ou um calculista que calculou as engrenagens, que fez tudo isso, um relojoeiro que fez essa montagem, porque esse relógio produz um efeito inteligente. O relógio não é inteligente, mas ele produz um efeito inteligente. Que efeito inteligente é esse que ele está reproduzindo aqui? São as horas. O que são as horas? A divisão de um dia. E o que é um dia? O movimento de translação, de rotação da Terra em torno do seu eixo. E o que é um ano? O movimento da Terra de translação em torno do Sol. Então são fenômenos que se repetem, são fenômenos inteligentes. O Sol é inteligente, a Terra é inteligente? Não. Mas o projetista é. Por isso você pode mensurar.
Porque há um projetista. Agora, quer chamar de Deus, Alá, no final. Abre uma parênteses aqui, porque eu vou me empolgando, chegando no final, eu levo o cartão vermelho e eu vou esquecendo. Então, parabéns aos pais. E mantendo o parênteses aberto, na lembrança de José, pai de Jesus. Tão esquecido, né? A gente só fala de Maria, claro, Maria, tudo bem, né? Mas a gente esqueceu de José. Né? José que ali, junto com Jesus, ensinou as primeiras, a sua profissão a Jesus, o iniciou talvez nos seus primeiros passos. José, o carpinteiro, tão humilde, que a história até quase que o esquece. Então, na figura de José, tá? A minha homenagem aos pais, aos avós, aos que não são pais, e aquelas mães que são pais também, porque tem muita mãe pai por aí. Tá? Fecha parênteses. Voltando para lá, me perdi onde eu estava, mas a gente começa de novo. Então, falando do projetista, obrigado. Sempre é bom ter socorro espiritual ao lado, porque quando a gente se perde, vem logo um recurso. Então, nós estamos falando do projetista. Então, nada em a natureza é por acaso. Portanto, os fenômenos naturais, ou seja, esses fenômenos de chuva, enchente, que são fenômenos que pertencem à fenomenologia do planeta, eles têm uma razão de ser. Então, as chuvas que vão irrigar, os rios, tudo isso tem uma razão de ser. E tudo isso tem um controle. Controle de quem? Da espiritualidade. Os espíritos superiores, está lá, os espíritos perfeitos, está lá na escala espírita. Tá? Espíritos puros, questão 113. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores. Ajudam-nos a se aperfeiçoar e designam sua missão. Então nós temos uma espiritualidade no controle e nós temos uma espiritualidade trabalhando. Muitas vezes trabalhando até sem noção do que estão fazendo. Porque não tem conhecimento ainda, mas são úteis. Então você imagina, por exemplo, um pedreiro, e é uma profissão tão digna quanto qualquer outra, construindo uma usina nuclear. Ele não tem noção, né? Teoricamente, ele não tem a menor ideia de como é a fissão de um átomo, de como funciona uma usina nuclear, mas ele participa da obra da criação, da usina nuclear. Então, muitos espíritos estão participando da manutenção, do equilíbrio, da ordem e da reparação desses fenômenos. Eu até achei curioso que nessa minha pesquisa eu bati com uma fundação chamada Fundação Cacique Cobra Coral. Acho que você já Maria deve ter ouvido falar. Né? E é curioso, porque lá na sua finalidade, não estou entrando no mérito, por favor, nem a favor, nem contra, não conheço, desconheço, fui ver lá, tem muito cliente. Eu queria ter tanto cliente quanto ela tem, porque na minha profissão também preciso de cliente, mas tem muito cliente. Então, ou seja, ela deve ter uma certa credibilidade, pelo menos para essas pessoas. E eu não vou me meter nessa história, porque essa praia não é minha. Na definição, intervir nos desequilíbrios provocados pelo homem na natureza. Ou seja, uma fundação espiritualista, não é espírita, mas com finalidade, através de uma médium, de dar suporte, assessoria para intervir nos fenômenos. Curioso que é a mesma coisa que os espíritos disseram para a gente, nos desequilíbrios provocados pelo homem na natureza. Então, o que a gente pode chegar aqui, e levando para o final da questão 540, que é a questão que está aqui no finalzinho, mas que ela foi, talvez por uma questão de espaço, reduzida. Os espíritos dizem assim: tudo serve, tudo se encadeia
na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou ele próprio pelo átomo. A admirável lei de harmonia, que vosso espírito limitado ainda não pôde apreender o conjunto. Então existem ensinamentos, existem conhecimentos sobre o mecanismo de funcionamento, principalmente da ação dos espíritos sobre a lei, sobre os fenômenos naturais, que ainda nos são, digamos, desconhecidos. E não são desconhecidos porque existe uma proibição. Não existe proibição. Existe limitação da capacidade de compreensão. Nós ainda não nos desenvolvemos intelectualmente para compreender determinadas leis e determinados fenômenos que são regidos pelas questões espirituais, mas que os espíritos dizem, olha, ainda são desconhecidos. Há uma lei que encadeia tudo, do átomo ao arcanjo. Existe um projeto, existe uma razão de ser, existe uma organização perfeita. Porque se Deus é a causa primária e a inteligência suprema, tudo o que acontece tem uma razão de ser. Inteligente e perfeita. Porque daí vem o conceito de perfeição. Se a inteligência é suprema, nada lhe pode ser superior. Se alguma inteligência fosse superior à suprema, esse negócio de supremo também às vezes me deixa meio arrepiado, mas é outra história. Né? Mas se fosse superior à suprema inteligência, esse que seria Deus. Então, a inteligência suprema produziu a obra perfeita, ou o projeto perfeito. Porque ele não pode ser aperfeiçoado. Só que as criaturas, nós ainda estamos num nível de evolução ainda relativamente pequeno. Nós entramos no processo de civilização ou de humanização como espíritos que andamos transitando pelos reinos inferiores da criação aproximadamente 200 mil anos. Aproximadamente 200 mil anos. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala desse átomo ao arcanjo. Então ele fala que as fases pré-humanas, está lá em Evolução em Dois Mundos, André Luiz, do zero, do simples ignorante, até entrar na fase de humanização, o princípio inteligente ele transita pelos reinos inferiores da criação. Dorme no vegetal, sonha dorme no mineral, sonha no vegetal, acorda nos animais, e aí ele se desenvolve nos seres humanos na linguagem poética de Leon Denis, mas ele transita pelos reinos inferiores da criação. Nesse trânsito, o princípio inteligente leva aproximadamente 1 bilhão e meio de anos. Está lá em Evolução em Dois Mundos. E na fase de humanização que estamos hoje, nós temos 200 mil anos. Ou seja, nós estamos muito próximos do animal que ainda somos, e ainda uma certa distância do anjo que seremos. Segundo Emmanuel, Emmanuel é curioso, eu gosto de Emmanuel, porque ele não alivia. Ele não alivia. O que ele tem que falar, ele fala. Parece assim meio autista, sabe? O autista ele não alivia, ele fala o que pensa. Aí perguntaram a Emmanuel qual é a distância do humano para o anjo. Ele basicamente a da ameba para o humano. Eu falei, puxa, que motivação, né? Motiva isso, ou seja, a distância da ameba para o ser humano é igual a do ser humano para o anjo. Então tem chão pela frente. O que mostra o quê? Que nós estamos na infância. 200 mil anos. E a ciência mais ou menos diz isso, porque o Homo sapiens tem 200 mil anos na Terra, aproximadamente. Tem lá uma ou outra divergência, mas aproximadamente 200 mil anos. Então bate. Tá? Com a informação de André Luiz. E André Luiz tem essa informação antes da ciência. Porque os livros de André Luiz são
basicamente todos do século passado e principalmente da primeira metade e um pouco do início da segunda metade do século passado. E muitas dessas descobertas científicas estão sendo trazidas. Então André Luiz mostra um conhecimento anterior ao conhecimento da Terra, ao conhecimento da ciência. Então fala isso, 200 mil anos. Então se nós formos comparar 200 mil anos com uma jornada ainda pela frente, nós estamos muito no início dessa caminhada. Muito no início. Então nós poderíamos considerar que nós somos espíritos muito jovens, crianças. E com criança, a gente não pode falar qualquer coisa, porque a criança não tem capacidade de compreensão. Então você vai chegar para uma criança de 4 anos de idade, de 5 anos de idade, e vai falar de uma reação nuclear, como se processa uma reação nuclear, não tem a menor chance. De como é que a luz chega de uma usina até a tomada. Aí o que você fala para a criança? Você não bota o dedo na tomada, porque se você tomar vai levar um choque. E se você enfiar o dedo, vai levar umas palmadas. Agora não pode mais dar, então deixa botar o dedo e eletrocuta, né? É isso. Né? Por quê? Se você falar para uma criança aqui, olha, aqui passa uma corrente alternada de 110 volts, que foi produzida numa usina que passou por um transformador e que ela pode te causar uma parada do músculo cardíaco, ela não vai entender nada. O que você fala para a criança? Tira a mão daí, menino. É o máximo. Não bota a mão aí que isso aí faz mal. Pronto. Porque ela não tem capacidade de compreensão. Então, quando os espíritos nos falam, olha, tem uma evolução, tem um plano, tem um projeto, mas é o máximo que a gente pode falar. Porque não há como compreender. Está lá no Livro dos Espíritos. Essa eu não marquei, então vocês procurem. Está entre a questão 1 e a 1019. Procura que vocês vão achar. Que fala que o Espírito, que as verdades se revelam à medida que o Espírito se depura. Olha que coisa curiosa. O conhecimento é acessível à medida que o espírito evolui. Não é assim na escola. O conhecimento vai sendo ministrado à medida que o espírito vai ganhando maturidade dentro das séries escolares. Então, quando a criança está no maternal, quando a criança está nas primeiras séries, ela está ali num processo de alfabetização. Ela não tem a menor ideia do que juntar aquelas letras e fazer conta com aqueles algarismos, que ferramenta vai ser útil para o seu desenvolvimento. Ela não tem a menor ideia. Quando a criança está aprendendo a ler, ela não tem a menor ideia de para que serve aquilo. Ela não faz não tem a menor noção. Por isso, às vezes, ela até refuga, para quem não gosta ou coisa que o valha, refuga no conhecimento, porque ela não faz ideia de quanto aquilo pode ser útil. Quanto aquilo vai lhe abrir as portas do conhecimento. Porque uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, ela tem todo o conhecimento da humanidade vedado para ela. Porque ela não sabe ler e escrever. Na medida que ela aprende a ler e a escrever, a interpretar um texto, ela vão se abrir as portas de todo o conhecimento. Então, quando a minha neta lá, minha mulher é professora de pré-escolar, diretora de creche, tem uma habilidade para lidar com criança fantástica. Então, minha neta de 4 anos adora ela, porque ela pega lá o livro e vai contando a historinha. Ela está contando uma historinha que está lá no livro, mas que ela está traduzindo, que está traduzida em imagens, em figuras. Porque a criança não sabe ler. Mas ela já conhece a história, ela pergunta lá, conta a história aí. Agora mudaram os personagens todos, eu estou totalmente desatualizado. É Frozen, eu não sei o que. Mudou tudo. Não tem mais Cinderela, Branca de Neve, eu nem sei se tem. Chapeuzinho Vermelho, eu não vejo mais ouvido falar nisso. Agora, uns troços estranhos. Muito estranho. Patrulha Canina. Eu falei, por que isso? Quer dizer, a menina esteve aqui falando aqui que a palestrante é muito boa porque fala a linguagem dos jovens. Quer dizer, ela não vai me convidar nunca. Nunca para fazer, porque eu teria que estar bastante atualizado nessa questão da linguagem, porque mudaram os personagens. Mas está lá no livro. Então ela vai ali destrinchando. Mas mais à frente é que ela vai poder ler.
mais à frente, vão se abrir as portas do conhecimento acumulado pela humanidade. À medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai amadurecendo espiritualmente e moralmente, nós vamos galgando patamares de conhecimento mais aprofundados. Hoje, a tecnologia chega a assustar a velocidade com que se processam a divulgação do conhecimento. Para quem tem um pouco mais de idade e que acompanha isso, para quem está nascendo agora, é fácil. Tá? A minha neta com 4 anos, ela já pega o celular e já bota lá no YouTube e já acha lá o desenho que ela quer ver. Ela já consegue, vai lá, mexe o dedo e consegue. Às vezes a gente leva uma surra, né? Para achar um trocinho lá. Né? Tem que se manter atualizado. Mas para quem tem um certo tempo já de vida e de experiência, dá para perceber essa incrível evolução da tecnologia. Ou seja, portas estão se abrindo do conhecimento, coisas que a gente não sabia. Hoje a gente conhece de clima melhor. A previsão de clima no passado era feita pelo calo, né? O calo doía, vai chover, não tinha um negócio assim? Eu fui do interior, sou do interior. Tinha um negócio de calo, dói, né? Vai mudar o tempo. Pô, de calo para uma ciência já melhorou. Só que parece que tem calo que acerta mais que meteorologista, tá? Mas, hoje, o conhecimento da ciência é muito maior com relação aos fenômenos meteorológicos. O conhecimento do impacto do homem sobre a natureza também está sendo muito maior. É questionado, sem dúvida nenhuma, mas o questionamento é muito bom, é no questionamento que a gente vai aumentando o nosso conhecimento. É muito bom a gente discutir, sem levar isso para os extremismos, discutir essas questões. Faz parte do nosso processo de crescimento, nosso processo de amadurecimento. E aí as questões, os espíritos interferem, se interferem, como interferem? A gente ainda não sabe. De alguma forma, magneticamente, eles interferem. Eles se utilizam dos elementais, dos espíritos superiores, se utilizam dos elementais para corrigir, dentro da medida da possibilidade, os nossos impactos nessa intervenção que nós estamos fazendo no clima. Porque nós estamos mudando o clima do planeta. O aquecimento do planeta, ele é uma realidade. O degelo das calotas polares é uma realidade. Não há como negar. Não há como negar que isso é uma realidade. O que isso vai impactar na nossa vida, a gente ainda não sabe. Mas se até agora a gente já destruiu metade das florestas, só sobrou metade. E a gente depende de uma árvore, cada 2 de nós depende de uma árvore para viver. Cada 2 de nós depende de uma árvore. Então olha a importância de uma árvore. É para passar e pedir a bênção. Oh, obrigado. Porque olha a importância de uma árvore para a nossa sobrevivência. Sem oxigênio a gente não vive. E a gente está jogando árvore aí abaixo. Para quê? Para fazer móvel? Uma árvore que leva séculos, às vezes. Nós estamos entupindo os oceanos de porcaria. E rios. O rio Tietê, em São Paulo, é o primeiro rio sólido do mundo. Parece brincadeira, não faz muito tempo eu vi uma pessoa tentou suicídio no rio Tietê, não conseguiu afundar. Não afundou. Foi mostrado na televisão. Bombeiro foi lá tirar. Ainda saiu xingando. Olha, a próxima vez que for tentar, faz em outro lugar, porque eu me contaminei todo dessa porcaria aqui. Aí teve que ser internado para tomar uma montanha de vacina. Porque ela não afundou. Olha o nível de poluição que está o rio. E olha aqui, passa aqui em qualquer rio nosso aqui, passa pelo Maracanã, é um esgoto. É um esgoto. Nós estamos fazendo isso com o nosso planeta. Nós estamos arrancando as matas ciliares, nós estamos destruindo para fazer pasto. A gente falou de um carro. Uma das maiores produtores de CO2, ou seja, gás carbônico
no planeta, sabe o que é? Pum de boi. Gases emitidos pelos rebanhos. Porque é CO2, é gás carbônico. Quer dizer, cada boi que dá um pum, lá vai uma árvore tendo que dar trabalho. Agora, rebanhos de milhares, milhões, já imaginou aquilo tudo punzando? Pois é, está afetando. Afeta. O carro que a gente liga, vou de carro daqui para casa, deve ser uns 40 quilômetros. Lá vou gastar 11 quilos, já vou jogar 11 quilos de gás carbônico na atmosfera. Uma árvore vai levar meio ano para neutralizar o que o meu carro vai produzir em uma viagem de 40 quilômetros. Essa noção nos dá mais responsabilidade nas nossas ações. Nosso respeito à natureza. Os espíritos interferem? Sim, eles tentam corrigir, mas tem limite. Tem limite. E esse limite, nós estamos chegando muito próximo dele, porque nós estamos sacando no vermelho, há mais, por 5 meses, a renovação dos recursos naturais que levam um ano. Tá? Que Jesus nos abençoe nas reflexões, porque são importantes. E nosso planeta depende de nós para nos continuar sendo uma casa acolhedora. Muito obrigado pela atenção, muita paz a todos. Meus irmãos, aí está a mensagem que na noite de hoje nos trouxe o nosso irmão Márlio, que se meditarmos nas suas palavras, ela foi de uma severa advertência às nossas ações. Como estamos atuando, como estamos complicando o nosso próprio viver e não nos damos conta de que a misericórdia de Deus se manifesta em muitos momentos em que, como ele mesmo nos disse, nós reclamamos do que está acontecendo. Algumas vezes essas chuvas tão violentas, essas cargas energéticas, não é, que nos envolvem, é o trabalho da espiritualidade no sentido de queimar as emissões dos nossos pensamentos, ainda presos ao mal, a ideia de infelicitar a própria sociedade, e que os benfeitores amigos se movimentam no sentido de queimar essas vibrações para minimizar, até eu diria assim, o nosso próprio envenenamento dentro dessa atmosfera tão complicada. É de profunda advertência a mensagem que nos trouxe o nosso Márlio na noite de hoje. E eu vou solicitar a ele licença para fazer uma referência a um fenômeno que tivemos a oportunidade de vivenciar alguns anos atrás aqui nesta casa, referente à questão 538, não é, quando ele nos fala a respeito dos elementais, se os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espiritual. São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? E os espíritos responderam que o serão ou que o foram. E alguns anos atrás, num desses temporais havidos aqui no Rio de Janeiro, estávamos em trabalhos aqui na casa, dirigido por um benfeitor da própria casa, o médium em desdobramento, e chovia cântaros. A casa estava cheia, porque estávamos em trabalho de socorro espiritual. E lá para as tantas, depois o médium, terminado o trabalho, nos comunicou o seguinte, que durante aquele temporal, ele só pensou, ele não solicitou ao mundo espiritual uma solução, uma orientação. Então, ele soltou a ideia, meu Deus, como essas pessoas vão sair daqui sob essa chuva? A cidade toda inundada, como é que isso vai ser? Acredito que eles têm que dormir aqui. Nesse instante, toda essa região, violentos raios caíram e violentos estrondos, até que um foi mais forte e ao término daquele movimento fez-se praticamente quase que um silêncio. A chuva foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e pensávamos nós, milagre, né? A chuva está melhorando. Então ele nos disse que naquele instante que ele emitiu o pensamento, percebeu sobre essa região uma nau, no plano espiritual.
e uma nau conduzida por um comandante, e dentro dessa nau, grumetes, ou seja, espíritos ainda em processo de futuras encarnações com mais desenvolvimento espiritual. E o comandante disse para eles assim: tomem essa massa de nuvens e vamos nos dirigir para o oceano. E eles seguiram na direção, acompanhando a Serra da Tijuca, onde depois a chuva foi muito intensa, e nós chegamos a casa com tranquilidade, as ruas vazias, tivemos possibilidade de chegar a casa. Este é um fenômeno que estou relatando porque naquele momento eu estava vivenciando o trabalho com os companheiros, mas que nós não temos percepção, e nós estamos sob a bênção de Deus, o seu amparo, a sua assistência. Então temos que ter muito respeito por todos esses, não é? Por todas essas ações, e acima de tudo avaliar como estamos agindo, porque temos que tomar a parte que nos toca na obra da criação e até das consequências dos nossos atos não muito felizes. Então vamos refletir muito no que nos disse o nosso Márlio na noite de hoje, reler todo o assunto, acompanhar a mensagem de André Luiz. Peçamos a Deus que sejamos profundamente felizes a contribuir para o reequilíbrio da vida, que às vezes nós estamos, como eles dizem aqui, como diz André Luiz, danificando por nosso livre-arbítrio. Que Deus então abençoe o nosso Márlio, que ele esteja conosco em outros momentos, trazendo a sua contribuição, e que nós pensemos, acima de tudo, em tudo isso, não é? Passemos então à segunda fase do nosso trabalho, que é o momento do passe, quando a nossa irmã Regina vai trazer a sua contribuição em torno do tema Buscai e achareis. E nos diz o Evangelho na noite de hoje: ajuda-te e o céu te ajudará. Mateus, no seu capítulo 7, versículos de 7 a 11, nos diz: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe e o procura, encontra e se abrirá àquele que bate à porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se ele lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. E comenta Kardec: sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, porque o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica sua inteligência na busca do alimento, dos meios de se preservar do mau tempo e de se defender contra seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor, e é esse desejo do melhor que o impele para a procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Por suas pesquisas, sua inteligência cresce, seu moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria para a civilização. Entretanto, o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo em um grande número deles. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e sem a reexistência da alma? Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado atualmente do que nos primeiros tempos do mundo, pois que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com seu progresso realizado e adquirindo a cada existência alguma coisa a mais,
passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Nós vamos interromper a leitura aqui, rogando aos companheiros que a complementem em seus lares e convidar os nossos irmãos médiuns a se posicionarem para que possamos proceder ao trabalho de assistência aos amigos que aqui se encontram, mas convidamos aqueles que através da Rádio Rio de Janeiro e através da internet, compartilhando com este nosso momento de estudos e reflexões, também se posicionem a fim de que recebam, pelo amparo de seus benfeitores, as vibrações e, naturalmente, a renovação de suas forças para prosseguirem na jornada de elevação que todos nós estamos empreendendo. Não deixemos também de irradiar forças de serenidade, de pacificação à nossa sociedade, sustentando também o nosso país, pois ele necessita de que outros tantos companheiros também se equilibrem, se reequilibrem, para que a paz esteja sempre entre nós. Jesus amigo, como foi bom aqui estarmos na noite de hoje. Podermos, Senhor, conduzir o nosso pensamento de maneira segura às influenciações dos benfeitores de nossa casa, que nos sustentando, nos convidam às reflexões mais profundas para que possamos ser trabalhadores úteis nesta grande seara. E neste instante, quando percebemos a presença destes mensageiros que nos envolvem, que estão trazendo para nós os novos recursos para que prossigamos a nossa caminhada, nós apenas pedimos, Senhor, que Tu abençoes o nosso momento do passe. Graças a Deus. Muita paz para todos nesse momento do passe. A lição do Evangelho, ajuda-te e o céu te ajudará, nela está contido o princípio da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso. Sendo que o progresso é filho do trabalho, porque põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, Deus deu ao homem o mais do que os animais, ou seja, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que impele ao progresso, ao aperfeiçoamento da inteligência, que leva ao aperfeiçoamento da ciência e do senso moral. E esse progresso é realizado através das reencarnações. Nós estudamos doutrina espírita e sabemos que não vivemos apenas uma vida, que é um progresso. Vimos hoje, no estudo de hoje, como acontece isso, né? Vivemos os vários reinos e vamos evoluindo. Então, através de várias vidas, vamos acumulando as nossas experiências. Somos fruto do nosso trabalho e seremos recompensados segundo o que fizermos. Se Deus nos tivesse isentado do trabalho físico e intelectual, nossos músculos se atrofiariam e nosso espírito ficaria na infância no estado do animal. Quando pedirmos com fé e humildade a Deus, temos a assistência dos bons espíritos. Porém, o trabalho e o esforço da nossa evolução é nosso. É por isso que nós estudamos as leis da natureza, a mensagem de Jesus que nos ensina como funciona a lei do universo. Esse caminho que Jesus nos trouxe é um esforço pelo qual temos que fazer para segui-lo. Assim, estaremos progredindo, caminhando em direção à evolução, ao anjo, né, ao arcanjo, como foi dito aqui, né, do átomo ao arcanjo, como estudamos hoje na palestra. Mas o nosso querido Antônio de Aquino, no livro Raios de Luz, no volume 1, lá na lição 1, ele nos diz assim:
A vida é uma página que cada um de nós, de vós, escreve com lágrimas e com sorrisos. E no grande livro da existência, as páginas das vidas sucessivas vão se enchendo de colorido, de travos amargos, vão se enchendo de sensações diversas, deixadas aí pela alma que, através da sua trajetória em busca do infinito, vai sofrendo, vai compreendendo, vai alcançando a luz da verdade, vai subindo até chegar à meta desejada. E esse esforço é nosso. E com certeza, através dessas experiências, quando a dor é grande, a dificuldade é grande, quando oramos com humildade e pedimos ajuda, a espiritualidade amiga está ali nos sustentando, nos ajudando. Se a nossa intenção é progredir, é ser melhor, buscar o caminho do bem, com certeza eles nos ajudarão, mas o esforço é nosso. Não podemos ficar esperando, parados, sem fazer esforço. É por isso que nós estudamos, trabalhamos no bem, para ir desenvolvendo essas nossas capacidades, o nosso progresso. Somos espíritos imortais e caminhamos em direção à luz. E é uma trajetória cujo esforço é muito grande. Lembremos a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Ainda tem a segunda parte da questão, da resposta. Visa ainda pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, todos nós temos a nossa responsabilidade dentro da obra da criação. Somos seres universais, fazemos parte desse sistema universal, cada um fazendo a sua parte de acordo com a sua evolução. Mas devemos fazer um esforço através do estudo, para que possamos compreender melhor como funciona isso tudo na nossa vida. Hoje, o estudo nos esclareceu muito, fazemos parte da natureza. O que ocorre aqui num lugar influencia lá no outro lugar muito longe. Então, que possamos ter no coração a certeza da ajuda do plano espiritual. Muita paz a todos. Mantenhamos nossas mentes em estado de elevação para sustentarmos a palavra que do plano espiritual virá até nós através do médium. A terra é o lar abençoado que Deus deu a cada um de nós, para que nela pudéssemos, através da trajetória pelos caminhos da evolução, alcançarmos e aprimorarmos a inteligência e cada vez mais, através desse aprimoramento, reconhecermos em Deus o Criador e o Pai que nos deu a vida, que nos criou e que nos colocou a caminhar por este carreiro evolutivo, para nos transformarmos posteriormente num tempo, segundo a visão divina e não a nossa, em espíritos puros. E por isso mesmo, procuremos olhar a terra como um lar. Lar esse que deve ser cuidado, mantido limpo, asseado, para que não apenas os que estão neste momento, neste lar encarnado, possam usufruir das benesses que nele se encontra. Mas pensemos todos nas futuras gerações que chegarão a este mundo, a este lar,
para que também esses espíritos que retornarão um dia a este ambiente terreno possam encontrar nele todos os elementos necessários e adequados para o seu aprimoramento espiritual. Não nos esquecendo também que um dia os que ora estão encarnados retornarão pela reencarnação a este mundo, como nós que vos falamos, um dia novamente estaremos aqui reencarnados. Portanto, valorizando o momento em que se vive as mais diversas experiências neste mundo, aprendemos a olhar a Terra como um lar abençoado, concedido pelo Pai, pelo Criador, a cada um de nós, para que possamos crescer, evoluir, progredir, para um dia chegarmos à condição da sintonia plena com este Pai, com este Criador. Que este Pai nos abençoe a todos, nos envolva nas suas vibrações, na sua paz. Graças a Deus. Um espírito amigo. Graças a Deus. Jesus amigo, como foi bom aqui estarmos na noite de hoje. Como foi importante para todos nós, Senhor, sermos despertados para as nossas responsabilidades, sermos despertados, Senhor, na busca de novas direções a serem tomadas, a fim de que saibamos nos tornar instrumentos úteis do Teu amor no trato com a nossa casa, o planeta em que nos encontramos, mas, sobretudo, Senhor, nas relações que mantemos uns com os outros, onde procuraremos, acima de tudo, ser fraternos, ser, Senhor, aqueles que estaremos contribuindo para o crescimento coletivo na direção do nosso aprimoramento. Obrigado, Jesus. Obrigado às vozes que aqui nos vieram trazer esta mensagem de amor, esta mensagem de esclarecimento aos nossos corações. Retornaremos agora aos nossos pontos de origem e pedimos, Senhor, sejamos mantidos dentro dessa vibração de serenidade, de pacificação que aqui alcançamos, para que saibamos compartilhar com os nossos irmãos que dentro em breve encontraremos. Tudo isto que hoje nos alimentou a alma. E que amanhã, convocados mais uma vez ao serviço do bem, a mostrarmos, Senhor, tudo aquilo que já obtivemos com estes ensinamentos, saibamos ser, sempre cada vez mais, servidores humildes, mas servidores do bem acima de tudo. Pedimos que abençoes aos nossos companheiros com a tarefa da paternidade, que amanhã terão as comemorações e que recebam de todos nós as vibrações de muito apoio, de fortalecimento para que prossigam na tarefa que lhes coube nesta encarnação. Mas que saibamos agradecer ao Pai, a Deus, por tudo quanto nos tem concedido até aqui. E assim, Jesus, sob o teu amparo, sob a assistência destes benfeitores, mas sobretudo, sob a assistência maior de Deus, possamos então, de nossa parte, considerar encerrada esta fase dos nossos trabalhos na noite de hoje. Graças a Deus. Que todos tenham um bom retorno, que aqueles nossos irmãos recebam também as nossas vibrações de carinho, e as mães também, que em alguns momentos têm as atividades como pais, Deus as abençoe. E todos tenham um bom retorno.